Amados de Deus, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com todos nesse momento. Quero dizer que é uma satisfação enorme, mais uma vez, poder estar aqui para trazer uma palavra bíblica para os corações dos irmãos, uma palavra fortificadora, uma palavra edificadora para os corações de todos que têm acompanhado o nosso trabalho nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, que têm acompanhado esse trabalho. Quero dizer nesse momento, reiterar a minha satisfação de estar aqui nesse momento para trazer esta palavra para os irmãos. Recebam todos o abraço deste amigo que vos fala, o pastor Ademir Nascimento. Hoje nós queremos trazer um estudo da parte do Senhor referente a um tema teológico bastante abrangente, bastante pertinente e atual, por nome de eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste momento quero ler uma palavra aqui no Evangelho, segundo nos escreveu o evangelista São Mateus, no capítulo de número 16, estou aqui de posse da Bíblia, em minhas mãos, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém, meus queridos? Palavra de Deus, palavra do Senhor. Meus amados, hoje nós vamos falar sobre a doutrina da igreja, como já dissemos. Esse estudo é um estudo muito abrangente, um estudo muito importante, e eu acredito que vai servir de fortalecimento espiritual para aqueles que desejam conhecer a palavra do Senhor, se aprofundar na palavra de Deus. Observemos esta frase: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Começamos nesse momento fazendo uma pergunta simples, uma pergunta básica. Uma pergunta muito básica. Quando Cristo diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, de qual igreja o Senhor Jesus estava falando?
de qual igreja ele estava, a qual igreja ele estava se referindo. Qual era a igreja que Cristo tinha em mente quando ele diz: sobre esta pedra, que era ele mesmo, que é ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. De qual igreja o Senhor Jesus estava falando? Já vamos começar, a responder nesse momento. O estudo é muito interessante. Eu quero fazer aqui uma pequena observação. Nós estamos aqui fazendo essa gravação em um ambiente que não tem acústica. É um ambiente aqui improvisado, sem acústica. Nós vamos ter, queria avisar para os irmãos, nós vamos ter aqui algumas interferências externas, tá certo? Barulhos de automóveis, entre outros barulhos. Mas o importante aqui é que o trabalho do Senhor Jesus continuará sendo feito. Tá bom? Só para avisar os irmãos. Então, continuando aqui. De qual igreja o Senhor Jesus estava falando quando ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja? A minha igreja. Observemos que a igreja do Senhor Jesus tem dono. Ela não pertence a homem algum, mas ela pertence ao próprio Cristo. Ela pertence ao próprio Jesus. Então, será que Jesus estava aqui falando da igreja católica romana, apostólica romana? Será que Cristo estava falando, essa igreja que ele está falando é a igreja católica, apostólica romana? Ou será que Cristo, quando ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, será que ele estava se referindo aqui também a instituições religiosas protestantes, como as igrejas históricas, as instituições religiosas históricas, como os luteranos, os batistas, os anglicanos? Será que ele estava se referindo à igreja ortodoxa? Será que ele estava se referindo aos presbiterianos? Será que ele estava falando aqui dos metodistas, wesleyanos? Será que ele estava falando dos assembleanos, da Assembleia de Deus também? Entre outros grupos religiosos, entre outras ramificações religiosas? Qual será que seria, qual seria a igreja que o Senhor Jesus estava se referindo? Será que era alguma dessas instituições religiosas às quais ele estava se referindo? Claro que não, meus queridos. Claro que não, porque a Igreja Católica Romana, ela veio a ser reconhecida dentro do Império Romano, na história do cristianismo, entre o 3º e o 4º século da história do cristianismo, da história da era cristã. E é claro também que Cristo não estava se referindo às igrejas protestantes, porque esse segmento, o protestantismo, ele passou a existir apenas depois do século XVI, da era cristã, e após a reforma religiosa na Alemanha, em 1517, quando culminou com a reforma protestante, protagonizada por Martinho Lutero e outros reformadores e teólogos. Então, certamente que Cristo não era esta igreja a qual o Cristo estava se referindo. Não era essa igreja a qual Cristo se referia, ou estava se referindo. Quando ele diz:
quando ele diz aqui: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, fica claro que Jesus não tinha em mente um templo religioso, como também nenhuma instituição religiosa, tais como as que foram aqui citadas neste momento. Então, eu gostaria de dizer nessa noite, nesse momento, para os irmãos, é que o que não é igreja, vamos ver aqui o que não é igreja. Já ficou claro aqui pelo texto, quando a palavra diz, quando Cristo diz, em sua palavra: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Fica claro que ele não tinha em mente instituição religiosa ou templo religioso algum. Então, o que não é igreja? O que não é igreja? Igreja, queridos irmãos, não é templo. Igreja não é um local de culto. Igreja não é uma instituição religiosa burocratizada, institucionalizada, organizada, nem sistematizada. Igreja não são bancos bonitos, esculpidos, nem produzidos com uma madeira, com uma melhor madeira. Não são pisos bonitos, não são bancos luxuosos, não significa um ambiente climatizado, ostentoso, capaz de receber elogios e vanglórias dos homens. Não é um ambiente ostentoso, não é um ambiente aconchegante nem espaçoso. Igreja não é tijolo, não é cimento, não é teto, não é piso de mármore bonito, não são caibros, não são ripas, não é forro de PVC ou de gesso decorado e planejado, não é púlpito bonito, luxuoso, importado. Igreja não é nada disso. A igreja pode até estar num lugar ou num ambiente com essas características que foram aqui citadas, mas a igreja não é isso. A igreja não é isso. Ela pode até estar em um lugar assim citado, mas não é. A esse lugar que denominamos igreja, na verdade, são apenas os locais onde escolhemos para cultuar o Senhor. É onde a igreja de Cristo se reúne, tem por costume se reunir com o objetivo de cultuar e adorar o nome do Senhor Jesus Cristo.